Através do passado ao hoje, um Alentejo caiado de fresco por descobrir. Com efeito, a relevante história, o significativo património desta região do país permite-nos fazer fabulosas viagens por este território, deixando-nos surpreender com marcas do passado verdadeiramente notáveis. É o caso das construções megalíticas, com peças verdadeiramente excepcionais, como o cromlech dos Almendras, vestígios romanos marcantes, como a Maia ou as ruínas de Troia, vestígios da presença judaica, da relevante herança islâmica, do período de combate entre mouros e cristãos, das fortalezas que ergueram, dos centros históricos que definiram, alguns dos quais, como o de Évora, obteve a classificação pela Unesco como Património da Humanidade. Mas o Alentejo está longe, muito longe de se esgotar nestes sítios e nestes monumentos. Há muito outro património, material e imaterial, algum do qual classificado também pela Unesco como Património da Humanidade. Elvas apresenta-nos um outro desses conjuntos classificados pela Unesco. Elvas foi durante séculos a mais importante praça forte, um local estratégico na fronteira portuguesa. É, de resto, uma das cidades europeias mais fortificadas e estas estruturas estão na base dessa classificação como Património da Humanidade. Mas o conjunto inclui muitos outros imóveis de interesse. Para nos explicar melhor, vamos falar com Rui Jesuíno, historiador da Câmara Municipal de Elvas. Bela paisagem esta, Rui. E afinal, que conjunto é este? Isto é um conjunto, é o maior conjunto abaluartado terrestre de todo o mundo e por isso Elvas é também Património da Humanidade. Abaluartado, que características são essas? É uma fortificação em baluartes, construída em baluartes, com fosso seco, de muralhas muito grossas que conseguiam fugir ao impacto dos canhões que entretanto haviam sido inventados e a muralha medieval, que lhe chamamos assim, não respondia a essa artilharia. Portanto, estas muralhas começam em Itália, ainda no século XVI, e chegam a Portugal precisamente com a Guerra da Restauração. Já no século XVII. E Elvas aí situa-se como a verdadeira chave do reino, digamos assim, a chave de entrada em Portugal, onde os exércitos espanhóis teriam sempre que ser travados. Claro. E então estamos a falar, mas não de uma fortaleza, mas de um conjunto de fortalezas, não é? É verdade, é precisamente por isso que Elvas é classificada em 2012 como Património da Humanidade. Não só o centro histórico, abraçado ainda hoje pela fortificação de tipo holandês, e também é o melhor exemplo da fortificação holandesa de todo o mundo, ou seja, nem na Holanda existem fortificações tão ao milímetro e tão grandes como a da cidade de Elvas. O Forte Santa Luzia, onde nós estamos, também do século XVII, também obra de um holandês, do padre João Cosmander, ou em holandês Ian Siermans, um jesuíta que foi contratado pelo Dom João IV para vir fortificar o Alentejo, e em especial, como é a lógica, a cidade de Elvas. E depois o Forte da Graça, o gigantesco Forte da Graça, 17 hectares de fortificação, já uma construção do século XVIII, mandado construir pelo Conde de Lippe e com um arquiteto francês, e por isso aí implementa o estilo Vauban, o Guilherme de Valéry. Ele é um forte gigantesco, como lhe digo, que levou 29 anos de construção e que depois toda esta fortificação ainda é agigantada, digamos assim, pela construção de 4 fortins, já no âmbito das invasões francesas, mandados construir pelo Duque de Wellington. Uhum. É de facto um conjunto militar fabuloso, mas este conjunto classificado pela Unesco inclui aqui outras estruturas que não deixam também, enfim, de ser importantes num contexto de guerra. É o caso, por exemplo, do fabuloso aqueduto, não é? Sem dúvida, o aqueduto também ele é
classificado como Património da Humanidade, conjuntamente com o Centro Histórico e com todas as fortificações. O aqueduto, para o seu tempo e do seu género, é também um dos maiores da Península Ibérica. É um aqueduto que tem 12 km de extensão, cuja construção se iniciou em 1527, mas só terminou em 1622. Quase um século depois é que a água da grande nascente da Amoreira, e por isso se chama Aqueduto da Amoreira, aí chegou à cidade. Essa água depois é aproveitada numa grande cisterna, construída em 1650 pelo Nicolau de Langres, outro engenheiro militar francês, que termina a fortificação abalrotada da cidade e acaba por construir também esta cisterna para guardar a água que vinha do Aqueduto da Amoreira. Enfim, é todo um conjunto de monumentos fabulosos que muito têm contribuído para colocar a povoação assim num dos roteiros turísticos aqui do país. Mas há outras estruturas também, do ponto de vista religioso, não é? Uma Claro, série de igrejas. Há tudo um pouco. Eu costumo dizer que a cada esquina do centro histórico nós deparamos-nos com um monumento diferente. Elvas tem 20 igrejas e 7 conventos, só para falarmos de arquitetura religiosa. Também costumo dizer que quase se conta a história da arte religiosa, desde o românico até à contemporaneidade, só na visita que se faz às igrejas da cidade. Temos a maior sinagoga medieval conhecida portuguesa, descoberta há bem pouco tempo, hoje um centro interpretativo denominado Casa da História Judaica. Depois temos toda a arquitetura civil, um conjunto de fontes que também relacionadas com o Aqueduto da Amoreira e todo outro conjunto de estruturas militares que não fortificações, mas que foram essenciais para fazer de Elvas uma verdadeira cidade-quartela, que é assim que a Unesco lhe chama na sua classificação. Todas as estruturas que havia para civis, teria que haver também para militares. Um hospital civil teve que ser também construído um hospital militar. Habitações para civis, centenas de quartéis para militares. Muito bem. Ou seja, uma cidade-quartel na fronteira, mas não deixa de ser hoje uma cidade que se abre para o vasto património português. Sem dúvida. Rui, muito obrigado. Obrigado. E o fabuloso património do Alentejo trouxe-nos agora até Beja. Aqui podemos contemplar muitos outros dos tesouros que este território possui, tesouros patrimoniais, como é o caso da igreja que se encontra nas minhas costas. Sim, uma igreja, embora não pareça. É uma das obras mais relevantes da arte e da arquitetura do Renascimento em Portugal. Em meados do século XVI, a obra terá arrancado por volta de 1548, 1550, e foi um homem poderoso que mandou erguer este edifício. O Duque Dom Luís. Ele é infante, filho do rei Dom Manuel, e aqui manda erguer um imponente açougue, um matadouro. É uma obra monumental. O arquiteto terá sido Diogo de Torralba e é claramente inspirado nesses modelos eruditos vindos de Itália, do Renascimento, procurando imitar, fazendo renascer a arte clássica. Reparem no tipo de aparelho da colocação das pedras, a própria decoração, os capitéis coríntios, os arcos de volta perfeita e, claro, esta Galilé, que nos faz lembrar uma famosa obra do Renascimento, a Loggia, em Florença. Era uma obra demasiado bela e imponente para ser um simples açougue. E por isso o infante acabou por destinar a um outro objetivo. Entregou-a à Misericórdia para que a transformasse numa igreja. As Misericórdias, que haviam sido criadas algumas décadas antes pelo seu pai, pelo rei Dom Manuel. As Misericórdias que acabarão por ter um papel importante em todo o nosso país, também aqui no Alentejo, e responsáveis por fabulosas obras do nosso património. Mas entre os imóveis de exceção do Alentejo, revestidos de grande interesse patrimonial e histórico, encontramos também alguns palácios. Um, no entanto, emerge de um modo evidente. Este, o Paço Ducal de Vila Viçosa,
Foi durante muito tempo a casa-mãe de uma das mais importantes famílias, linhagens do nosso país, a Casa de Bragança. Mas, para nos falar sobre este espaço, ninguém melhor do que a sua diretora, Maria de Jesus Monge. Muito obrigada por nos receber nesta nossa casa. Quando é que começa esta ligação dos Duques de Bragança a Vila Viçosa? Bom, Vila Viçosa sempre fez parte do património da casa, desde Dom Novas Pereira. Mas é a partir do segundo duque que começa a haver uma ligação mais próxima, utilizando o castelo para a residência dos duques, e a partir de 1501 é construído este paço. O quarto duque, ao regressar do exílio em Castela, começa a construir neste espaço verde e abundante de água a casa de família, que vai ser o principal ponto de apoio da dinastia, até que, em 1640, vão para Lisboa, quando os duques de Bragança passam, então, a tornar-se reis de Portugal. Desde essa altura até 1910, até à implantação da República, é sempre considerada a casa de família. O edifício é visitado por praticamente todos os sucessivos soberanos e, tendo essas funções, não é, contudo, muito alterado na sua estrutura, porque a distância que às vezes obrigava a vários dias de jornada não permitia uma utilização muito constante, o que preservou o estado geral dos edifícios e dos espaços. Estando nesta casa e aqui dominados pela figura do Dom João IV, é incontornável falarmos, de facto, da importância, que não é meramente simbólica, de Vila Viçosa e deste passo aos acontecimentos de 1640. Como é que a Casa de Bragança se vinha afirmando para poder, em 1640, tornar-se na família real? Exatamente. A instalação aqui em 1501 já não é por acaso. Estamos exatamente no eixo entre Lisboa e o resto da Europa. A estrada para Castela e para a Europa passava por aqui. Esta proximidade de Elvas foi sendo utilizada ao longo dos séculos, designadamente nas trocas de princesas, que se dão no Caia, mas também a proximidade de Évora, que fazia com que esta mudança geoestratégica que colocou o Alentejo no mapa, sobretudo no século XVI, se tornasse muito confortável para uma casa que nasce a norte, em Chaves, em Bragança, em Guimarães, transferir-se então a partir do século XVI para aqui. E é esse século XVI que vai construindo a grande importância que os duques têm, não só ao nível da sua importância fundiária, eram os grandes proprietários do reino, e também ao nível da imagem a todos os níveis que vão passando. Não é por acaso que, a certa altura, é designada a Vila Viçosa como a corte na aldeia, portanto, a capital, no momento em que o Reino Unido transfere para Madrid o principal centro de poder. Bom, é uma casa repleta de memórias, de marcas dos vários monarcas, mas há aqui um que tem um papel fundamental para chegarmos hoje a este palácio aberto à população, que é Dom Manuel II. Dom Manuel II foi o último monarca português, como é evidentemente sabido, e ao viver exilado em Inglaterra sentia a necessidade de preservar a memória da Casa de Bragança, a memória dos seus antepassados, mas ao mesmo tempo da casa que perpassa toda a história nacional, e ele era um historiador, para além de um grande bibliógrafo e bibliófilo, de que felizmente conservamos a coleção. Ele faz então um testamento em que deixa ao povo português, não ao Estado republicano, as suas coleções, o seu espaço, tudo o que poderia perpetuar a memória da família. Incluindo este seu palácio. Incluindo este seu palácio, onde fica então instalado o Museu-Biblioteca da Casa de Bragança, que junta estas três, eu diria quase quatro perspectivas, os edifícios, portanto o edificado, as coleções, e quando falamos de coleções, os quadros, as tapeçarias, tudo isso que pertencia aos palácios, essencialmente ao Palácio Nacional das Necessidades, e obviamente, falando de Dom Manuel II, os seus livros. Muito obrigada. O património do Alentejo está longe, muito longe de se esgotar nos seus palácios, nas suas igrejas, nos vestígios arqueológicos ou nos castelos. Há também uma relevante dimensão ligada às tradições, ao artesanato,
ao saber fazer. Aliás, a Unesco tem vindo a reconhecer isso, classificando como património da humanidade manifestações como o canto alentejano ou a cerâmica de figurado de Extremoz. Aqui, em Porto Alegre, essa produção artesanal deu origem a manifestações artísticas muito relevantes. Estou a falar das tapeçarias de Porto Alegre. É verdade que a tradição têxtil no nosso país é muito antiga, mas não no que diz respeito à produção de tapetes. Aliás, para evitar essa dependência das importações, no século XVIII, logo após o terremoto de 1755, o Marquês de Pombal cria 2 fábricas de tapetes. No entanto, não vão ter grande sucesso e por isso vamos ter que esperar quase 200 anos para que em 1946, aqui em Porto Alegre, Gui Fino e Manuel Peixeiro criem a Manufatura de Tapeçarias de Porto Alegre. Nascia assim, aquela que é hoje uma das mais relevantes produções artesanais manufaturadas do nosso país. Estas tapeçarias que de imediato vão suscitar o interesse de relevantes artistas plásticos portugueses e estrangeiros que querem transformar neste suporte muitas das suas obras. Aliás, acabam por estar na origem também de grandes encomendas institucionais. Nomes entre nós como Júlio Pomar, como Maria Keil ou Guilherme Camarinha. Uma obra de arte verdadeiramente fenomenal, com uma técnica de produção muito especial. Encontramos-nos agora na Sala de Teares da Manufatura de Tapeçarias de Porto Alegre. E aqui, junto das tecedeiras, que Dona Fernanda Fortunato nos vai explicar como é que se conseguem produzir estas belíssimas obras de arte. Como é que tudo começa? Bem, tudo começa com um original de um artista plástico. Eles mandam-nos numa escala reduzida, não é preciso serem também natural, que nós ampliamos sobre o nosso papel de tecelagem, porque cada quadradinho pequenino que está aqui no papel é um ponto que estas senhoras têm que tecer. Antes têm que saber qual é a cor que vão fazer. Nós fazemos a correção das formas todas, metemos lesta aguada e, por último, vamos fazer a escolha da cor. Porque deve ser um trabalho também moroso, a escolha da cor. Claro, é muito moroso, porque são 8 fios. Nós torcemos a pontinha da lã, comparamos com o original, vemos logo com quem é que ela vai casar ao lado, se isto tem o mesmo equilíbrio que tem no original, e se tudo estiver certo, pegamos no número e escrevemos imediatamente na zona onde vai ficar. Em definitivo, estas senhoras aqui depois ficam com a paleta e fazem, leem o número e fazem os novinhos. Sim. Eu imagino que, apesar da agilidade com que vemos aqui a operarem, isto é um trabalho também muito demorado. É um trabalho muito demorado porque o ponto tem 2 milímetros. No entanto, para desenhar a linha, para não fazer a escada, estas senhoras têm que estudar bem, pegam nos 8 fios, podem fazer no mesmo ponto, como se vê aqui, puseram 3 fios pretos e por baixo puseram a diferença, os outros 5 em branco. Portanto, no mesmo ponto fizeram 2 para poder cortar a dimensão dos 2 milímetros, porque 1 milímetro desaparece quando põe um ponto em cima do outro, com mais quantidade de fio e menos quantidade. Mas sempre, na totalidade, 8 fios. Então o espaço fica cheio com os 8 fios da teia. Este é o trabalho de tecelagem que parece, diz assim, que é muito fácil. Não é, porque estas senhoras, a tecedeira, quando está a fazer este ponto, ela tem que o fazer de acordo com o que está de baixo, mas mentalmente ela já está a ver como vai fazer o seguinte, para continuar a desfazer a escadinha dos 2 milímetros e desenhar a linha e ficar no sítio rigorosamente certo, para corresponder depois ao original. Os grandes artistas contemporâneos portugueses continuam a ter aqui nas tapeçarias de Porto Alegre uma referência, não? Não é só os portugueses, temos um Almada, temos um Pomar,
Pessoas que vinham à manufatura mesmo, um mestre Camarinha, lá do Porto, um Amândio Silva, que também é do Norte, e depois temos os estrangeiros. Um Corbusier, um Loursão, um John Olsen. Do Alentejo para todo mundo. Do Alentejo para todo mundo, exatamente. Igualmente de grande valor artístico e com função decorativa parietal, isto é, das paredes, mas numa tradição muito mais antiga do que as tapeçarias de Porto Alegre, temos de uma forma muito vincada aqui no Alentejo o fresco. Essa técnica de pintura nas paredes, nomeadamente das igrejas, como esta aqui de Alvito, que, no entanto, até ao século XVII era comum à generalidade das igrejas do nosso país. Contudo, a partir do século XVII e de um modo muito especial no século XVIII, a nova estética exuberante, barroca, fez com que grande parte das nossas igrejas fossem inundadas, também aqui no Alvito, pelos altares barrocos, de talha, madeira, cobertas a ouro, dourada. E esta estética, aliás, vai se relacionar muito com uma outra tradição portuguesa que este templo é também riquíssimo, que era o azulejo. Neste caso, a sua esmagadora maioria, azulejos do século XVII. Azulejos, no século XVII e no século XVIII, serão predominantemente azuis. E daí esta relação da talha dourada com os azulejos azuis dar origem à famosa frase ideal de beleza de o ouro sobre o azul, também aqui no Alvito. Ora, este inundar das igrejas com as talhas condenaram os frescos. Muitos foram picados, desapareceram, ficaram escondidos atrás dos altares. Mas, no Alentejo, muitos dos frescos continuaram a ser visíveis. Outros, ocultos sob os retábulos, muito mais recentemente voltaram a ver a luz do dia. E por isso temos, no Alentejo, um conjunto fabuloso de frescos. Esta igreja é um caso paradigmático. Podemos observar belíssimos painéis figurativos, por exemplo, com imagens de santos, como este aqui, onde podemos observar Santiago, Santo André, São Sebastião. Mas temos também no frontal de altar a lamentação das Marias. Podemos também contemplar, ainda no altar-mor, o belo trabalho nos caixotões do teto, ou então essas belíssimas pinturas também aqui nas abóbodas. É, de facto, um património único e de uma enorme beleza e que vem reforçar a importância patrimonial do Alentejo. Este Alentejo que guarda muita da memória e da identidade do nosso país, que se alicerça em fabulosos monumentos, desde o Paleolítico, desde as mais antigas construções, das mais antigas arquiteturas da humanidade, os monumentos megalíticos, passando por uma fabulosa herança judaica, muçulmana, romana e com uma grande presença de monumentos dos períodos seguintes. Durante estes minutos estivemos a suscitar o interesse para visitar alguns, mas cabe-lhe a si partir à descoberta por este fabuloso território. Sim, porque existe um Alentejo caiado de fresco por redescobrir.